dia. Hoje nós vamos falar sobre, muito provavelmente, a parte mais aplicada do curso de cálculo. Tá? Essa é a nossa aula 19, já passamos da metade do curso aí. Tá bom? Então hoje a gente fala de extremos absolutos e relativos e método do intervalo fechado. Tá bom? Esses são os tópicos, acho que é o mais aplicado. Tá? E aqui está o rascunho da sua prova. Né? Eu estou falando da sua próxima prova. Tá? A prova que passou, já passou, ela já é passado. Tá? E eu estava pensando nela e eu resolvi não olhar o resultado dessa prova para criar uma nova prova para vocês. Né? Fiquei assim, não, eu tenho que fazer uma prova não com rancor no coração. Então eu resolvi fazer algo mais agradável, tá bom? Então, primeira questão tem 5 gráficos. Molinho, moleza. É você olhar para o gráfico. Nós vamos falar de 2 resultados super importantes. E esses 2 resultados serão abordados na próxima aula, que é o teorema de Rowley e o teorema do valor médio. Então, esses 5 gráficos é para você olhar e dizer: posso aplicar o teorema do valor médio? Sim. Aí você marca. Esse aqui, não posso aplicar o teorema do valor médio. Aí você escreve: não posso aplicar o teorema do valor médio por causa disso. Entendeu? Então, o teorema de Rowley e o teorema do valor médio, eles têm hipóteses que permitem que eles sejam aplicáveis. Tá bom? A segunda questão ela tem 2 itens, que é o assunto que nós vamos abordar hoje, que é pontos críticos. Tá? Ponto crítico, a gente vai definir daqui a pouco, basicamente é o seguinte: dado uma certa função, f de x, se você pega a função deriva igual a 0, os caras que fazem com que a derivada dê 0, esses caras são chamados de ponto crítico. Tá bom? Então eu te dou 2 funções, o que é que eu quero que você faça? Que você derive ela e verifique quais são as raízes da derivada. Só isso, tá bom? Então, tem 2 funções para você fazer isso. E depois, as outras 4 questões são do teorema de Rowley e teorema do valor médio. Tá bom? Então, a sua prova está mais concentrada na aula de quarta do que na aula de hoje. Só que a aula de hoje fundamenta a aula de quarta. Tá? Então, a aula de hoje é de extrema importância para a aula de quarta. É como se ela fosse uma preparação para a aula de quarta. Tá? E o método da prova será o seguinte: são 6 questões. Vai ser 40 minutos. Tá? São 6 questões que não são rápidas de serem feitas, mas acho que você consegue fazer em 5 minutos cada uma, de boa. Tá? Claro, se você estudou, né? 5 minutos de boa. E você só me precisa acertar 4. Se você acertar 4, você fecha a prova. Deu para entender? 6 questões. Acertou 4, fechou a prova. Só que assim, às vezes dá vontade de ter um espírito de vingança, sabe? Então, se quarta-feira eu tiver péssimas notícias do resultado da prova de sexta, então essa regra vai ser modificada. Tá? A prova está ali, eu ainda vou digitar ela, ainda vou mandar para o projeto. Então, quarta-feira, se eu receber mais notícias, aí essa regra muda, tá? A gente vai pensar, talvez aumente o número de questões, aumente o número de acertos e por aí vai, tá? Vamos pensar. Mas as questões são essas, tá? Vamos lá. Então, extremos. Vamos falar agora de máximo absoluto e mínimo absoluto. Talvez são os 2 conceitos mais simples que nós temos no curso de cálculo. Vamos lá, olha para cá. Primeiro conceito. Máximo absoluto. Esse é o primeiro conceito. Tá? Se eu te digo que um cara x0 pertencente ao domínio de uma certa função, se eu te digo que ele é o máximo absoluto, se eu falo assim, ele é o máximo absoluto de f.
O que será que eu quero dizer com isso? O que você acha? Que o máximo que a função pode atingir, ela atinge no x0, tá? Significa o seguinte, ó, que a f de x, ela é sempre menor ou ela é, no máximo, igual ao f de x0. Deu para entender? Tá bom? Isso quer dizer máximo absoluto, tá? Então a função ela não consegue ultrapassar a imagem do x0. Então, x0 é o teto, é o máximo que ela alcança, tá? E se eu falasse para você mínimo absoluto, como você escreveria? Como você escreveria o mínimo absoluto? Que o x0 é a menor imagem, que pode acontecer da função é no x0. Não vai passar disso, tá? Então significa que a f de x, ela é sempre maior ou ela é no máximo ela é igual a f do x0. Deu para entender? Tá? Isso é mínimo absoluto, isso aqui é máximo absoluto. Tá, mas isso é absoluto. Mas e se fosse local? Se eu perguntasse para você, o que significa ser máximo local? Oi? O maior valor que a função pode alcançar é um certo intervalo, tá? O intervalo pode ser um intervalinho, um intervalo bem pequenininho, tá? Então, se eu disser que x0 pertencente ao domínio da função é máximo local, se eu disser isso aqui, então, aí eu vou para uma linguagem técnica, tá? Então, existe delta maior que zero, tal que f de x, tá? F de x é menor ou igual que f de x0 para todo x pertencente ao intervalo x0 menos delta, x0 mais delta. E isso é interseção com o domínio da função. Tecnicamente, o que é que eu estou dizendo? Geometricamente, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, ó. Suponha que esse seja o gráfico da função, tá? Suponha que seja exatamente isso. Suponha que aqui seja o x0, tá bom? Você concorda que o x0 é o maior valor da função aqui pertinho? Tá? Então significa que eu consigo andar um pouco para a direita, andar um pouco para a esquerda. Essa mesma quantidade eu ando para a direita e para a esquerda. Andar para a esquerda seria x0 menos delta. Andar para a direita seria x0 mais delta. Tá bom? Então, o intervalo de x0 menos delta até x0 mais delta. Só que pode ser que quando eu ande um pouquinho para a direita e um pouquinho para a esquerda, pode ser que eu saia do domínio da função. Tá? Por isso que eu coloquei aqui essa interseção com o domínio da função. Tá bom? Mas o certo é que eu andando para a esquerda ou para a direita, fazendo interseção com o domínio, o máximo dessa função já foi alcançado e ele é alcançado exatamente no x0. Tudo bem? Isso é chamado de máximo local. E mínimo local, a mesma história, só faz inverter o sinal. Ficou claro até aqui? Tá? Então, esses são os conceitos que vocês precisam compreender logo de cara. Então, deixa eu colocar primeiro um gráfico aqui. Esse mesmo gráfico, tá bom? Deixa eu colocar ele aqui. Aí vai ser isso aqui. Vou tentar copiar esse gráfico aqui. Vou pegar esse cara, A, B, C, D, E, F,
G, H, I. Vamos lá. Quero que vocês me digam com firmeza o que são esses caras. Ponto A é o quê? O A. Máximo, mínimo, raiz, o que é que ele é? Ele não é o ponto mais alto aqui perto dele? Sim ou não? Ah, mas eu não consigo ir para o lado esquerdo. Lembra que eu falei sobre interseção com domínio? Então você não precisa ir para o lado esquerdo porque eu não tenho domínio para ir, tá? Então eu só vou para a direita. Então você pega um pedacinho aqui do A até um pedacinho para a direita, todo mundo está abaixo da imagem dele. Então ele localmente ele é máximo local. Deu para entender? Tá? B é o quê? Mínimo global. Olha para o gráfico todo. Ele não está mais baixo que esse cara? Sim ou não? Ele é mínimo local? Sim ou não? É. Só que ele é mais que isso. Ele também é mínimo global. Tá? O C é o quê? É uma raiz. Tá? O D de dado. Máximo global. O E. Raiz. O F. Mínimo local. O G. Raiz. O H. Máximo local. O I. Mínimo local. Tá aí o primeiro gráfico, olha lá. Eu tenho FD é o mínimo, FC é o máximo. Tá? Então, aí os conceitos de máximo local e mínimo local. A parte técnica. Olhando aí, o A. Acontece. O que é o F de A ali? A F de A é o quê? É o quê? Máximo local. E o B F de B? Mínimo global. Ok? E esse 2 menos 1 aí? Ele é o quê? Mínimo global. Tá? Então, a função afim tem o quê? Função afim. Tem máximo ou mínimo? Oi? Não tem nem máximo nem mínimo. Ok? Porque ela só cresce ou ela só decresce. Deu para entender? Muito bem. Função quadrática. Ah, então me responde direito, vai. Função quadrática. Tem máximo se o A for negativo e ela tem mínimo se o A for positivo. Deu para entender? Tá? Função cúbica. Função cúbica ela só pode ter mínimo e máximo local. Ou ela pode não ter nada disso. Mas global ela não tem. Tá? Função cúbica. Seno, cosseno. Tem máximos e mínimos, certo? Se você vai para a definição de máximo e mínimo local e global, você nota que também é global, porque aqueles pontos lá dos picos, ele é o maior valor da função para todos os pontos, ele é o máximo dele, é maior ou igual que todo o resto. Então ele é global também, tá? Função exponencial. Não tem máximo e nem mínimo. Ela vai chegando perto do zero, mas ela não chega em zero, tá? E ela vai para o infinito. Tudo bem? Função logarítmica. Não tem máximo e nem mínimo, tá? Função tangente. Não tem máximo e nem mínimo. Ela vai embora, né? Função cosseno hiperbólico de x. Aí aloprou, né? Bora! Eu tô lembrando tudo que a gente viu aqui, né?
Vamos lá, cosseno hiperbólico de x. A propósito, tá na tua prova. Cosseno hiperbólico de x, tá? Segunda questão, letra B. Nessa prova que você vai fazer, cosseno hiperbólico de x é isso aqui, né? Não é isso? Cosseno hiperbólico de x, tá? Tentar pensar no gráfico dessa coisinha aqui. Vamos lá. Você quer somar exponencial com essa exponencial. Vamos pensar. Olha, se você pensa só nessa exponencial, só nessa aqui, só essa aqui, ela é uma coisinha assim. Concorda? Tá? Só essa aqui. Agora pega só essa. Agora ela é uma coisinha assim. Tudo bem? Tá? Essa aqui é exponencial de menos x. E essa aqui é exponencial de x. Tá? Agora você quer somar as duas e dividir por 2. Tá? As duas não passam aqui pelo 1? Sim ou não? Quando eu somar as duas, 1 mais 1 dá 2. E vou ter que dividir por 2. Vai dar 1. Então, o gráfico dela vai ter que passar aqui pelo 1. Tá bom? Vamos pensar agora. Daqui para lá. Se eu pegar esse cara, você concorda que é esse pedaço mais esse pedaço aqui? Sim ou não? Então, vai estar aqui mais um pedacinho, certo? Então, sempre que você pegar esse cara aqui, vai ser esse todo mais esse pedacinho, tá bom? Então, vai ser o todo mais o pedacinho, só que o pedaço é cada vez menor, tá ok? Então, o gráfico para cá é uma coisa assim. Tá bom? E aqui do outro lado? Da mesma forma. Coisinha assim. Não é uma parábola, tá? Não é, se assemelha só, tá? Agora, o desenho tá mal, tá? É simétrico, tá bom? Eu te pergunto, função cosseno hiperbólico tem máximo, mínimo? Tem? Mínimo. E esse mínimo é o quê? Global, tá bom? Muito bem. Aí o x ao cubo. Teorema de Weierstrass. Vamos lá. Teorema de Weierstrass é um teorema super importante. Olha o que é que ele diz. Se você tem uma função que é contínua, definida em um intervalo fechado, tá? Então f assume valor máximo e valor mínimo. Tá bom? Então, olha, hipótese. F contínua em um certo intervalo AB. Projeta aqui o quadro mesmo, tá? Então, se você tem uma função contínua definida em um intervalo fechado, a conclusão é, então, f assume máximo e mínimo. Deu para entender? Tem um valor máximo e tem um valor mínimo. Então, se eu te der uma função contínua e te digo o intervalo de definição dela, o intervalo fechado, por exemplo, eu vou te dar um polinômio qualquer aqui. X ao cubo mais x quadrado mais x mais 3, definida no intervalo de 1 a 3. Tem máximo e mínimo? Aí você pensa, peraí, ele acabou de me dar um polinômio. Polinômio é uma função contínua. Está definido no intervalo fechado. Então ele alcança máximo e mínimo. Deu para entender? O intuito da aula de hoje é
ter essa certeza que alcança máximo e mínimo. 2, quem é esse cara? Quem é esse máximo? Quem é esse mínimo? A gente consegue descobrir, tá? E é isso que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então, o teorema de Weierstrass a gente não demonstra aqui na aula de cálculo, porque a gente vai precisar de um conceito matemático que a gente não aborda aqui com vocês, que é o que a gente chama de supremo e ínfimo. A gente não chega a falar isso para vocês. Pensa assim, se você tem um intervalo de A até B e B seja aberto, tá bom? Eu te pergunto, no intervalo fechado no A, aberto no B, esse intervalo tem um maior número? Quem é o maior? Oi? Um cara muito próximo de B. Então eu vou dar um zoom aqui. Tá aqui o B. Quem é o cara muito perto do B que tu tá falando? Esse cara aqui tu tá satisfeito? Não. Esse cara tu tá satisfeito? Não. Esse cara tá satisfeito agora? Mas tu falaste esse cara. Sofia, tem mais alguém mais perto? Tem? Então eu vou para esse outro carinha aqui. Será que tem alguém mais perto? Tem? Então o que é que a gente faz? A gente pega isso aqui, faz um outro zoom. Dei um outro zoom aqui. Tá aqui o B. Esse carinha aqui a gente escolheu, ele tá bem aqui. Será que tem alguém mais perto? Percebe que eu nunca vou chegar? Tá? Vocês entenderam a ideia de ficar dando zoom? Ou é só eu que estou enxergando? Então, quando o intervalo é aberto, não tem um valor máximo. Tá? Não tem. Tem um cara que seria, que é o B. Mas o B não está dentro. Entende? Aí eu te pergunto, agora se eu olho para fora do B, esse cara não é maior que todo mundo aqui? Diga. Porque na notação de intervalo, sempre quem está do lado esquerdo é menor do que quem está do lado direito. Tá bom? Na notação de intervalo, tá? Então vamos lá. Você concorda que esse cara do lado de fora, ele é maior que todo mundo que está aqui dentro? Sim ou não? Mas se eu pegar um cara mais perto ainda, ele não continua sendo maior que todo mundo? Se eu pego mais perto ainda, não continua sendo maior que todo mundo? Continua, né? Todos esses caras do lado de fora, a gente chama de cota superior, tá? Porque são maiores. Mas quem é o cara que está do lado de fora, que é uma cota superior, mas que não tem ninguém menor do que ele, que é maior que todo mundo que está dentro? Vamos lá. Pergunta. Você concorda que todo mundo que eu pegar do lado de fora, desse lado, é maior que todo mundo que está aqui dentro? Sim ou não? Então, todos eles nós chamamos de cota superior desse conjunto. Tá? Eu te pergunto, desses caras, qual é o menor deles? Não. O menor deles é o próprio B. O B não está no conjunto. E o B é chamado de supremo. Tá? Então, esses conceitos a gente não trabalha aqui com vocês. Só perdi esse tempinho agora, só para que quando vocês pegarem o livro para ler, vai aparecer a palavra supremo e vai aparecer a palavra ínfimo. Só para vocês terem uma noção do que se trata, tá? Diga. Você que roeu a unha, você levantou a mão agora há pouco. Você. Não é da função, é só do intervalo. A definição de intervalo é essa aqui. Se você tem uma reta real, você orienta essa reta real nesse sentido,
Então, se você coloca 2 números na reta real, sempre quem está do lado direito é maior do que quem está do lado esquerdo. Essa é a definição de intervalo. Tá bom? Se você vai distribuir os números, sempre da direita está maior que da esquerda. Mas não importa. Não importa qual é o número. Se por acaso o cara que está do lado direito está maior do que o cara que está do lado esquerdo, foi você que colocou ele erradamente lá dentro. Entendeu? Mas os números sempre é crescente nesse sentido. Tá bom? Tá? Muito bem. Então o teorema de Weierstrass vai nos dizer isso, que se a função é contínua, definida em um intervalo fechado, então ela atinge sim um máximo e ela atinge sim um mínimo. Só para você ter uma noção, suponha que esse aqui seja o teu intervalo AB. Tá? Se a função é contínua, você concorda que eu consigo calcular quem é o f de A? Sim ou não? Ou é positivo ou é negativo. Tá? Suponha que esteja bem aqui. Consigo calcular f de B? Suponha que esteja bem aqui. Vai existir alguém aqui no meio do caminho que eu vou pegar ele, que quando eu calcular, ele vai dar mais infinito ou menos infinito? Sabe se vai existir isso? Não, porque a função é contínua. Entendeu? É isso que ele está nos dizendo. Então, vai ter um cara que é o maior valor possível e vai ter um cara que é o menor valor possível. Tá ok? Então, não importa o que essa função faça, mas uma hora ela vai lá na menor imagem dela, outra hora ela vai lá na maior imagem dela e depois ela termina. Ok? Então, ela vai sim atingir o mínimo e ela vai sim atingir o máximo. Isso quem garante é o teorema de Weierstrass. Tá? Muito bem. Essa pronúncia é porque eu não lembro se o cara, eu acho que ele é alemão, se não me engano, tá? Fermat. Vamos para o Fermat. O Fermat, se eu não me engano, parece que ele era bancário. Fermat. Aí ele inventou esse negócio aí. Porque antigamente não tinha muita distinção entre as profissões, né? Hoje é muito claro as profissões. Por exemplo, eu sou matemático. Se tu me pergunta alguma coisa de biologia, eu só vou te responder as coisas do ensino básico. Se tu avançar um pouco para o ensino superior, eu não vou saber. E nunca que vou pegar um livro de biologia para ler. A mesma coisa se a gente falar sobre sociologia, filosofia, eu não vou entender nada disso. Mas antigamente não tinha essa distinção. Antigamente o cara trabalhava em alguma coisa, mas ele estudava de tudo, ele lia de tudo, ele tentava descobrir de tudo. Tá? Então o Fermat é um desses caras. Ele não era matemático, mas ele gostava de matemática. Então ele descobriu esse resultado. Olha o resultado do Fermat. O resultado do Fermat é incrível. O Fermat é assim. Se você tem uma função definida no intervalo aberto, tá? Se essa função tem a característica de ser diferenciável, olha a sutileza da coisa. O Fermat, ele não é matemático, mas ele sabe o que é uma função diferenciável. Entendeu? Já imaginou você entrar no Uber? Aí você começa a conversar com o cara do Uber. Aí tu diz assim, ó, pega aqui à direita. Aí o cara do Uber diz assim, mas nós precisamos fazer uma curva diferenciável. Aí você diz, rapaz... Aí você pergunta para ele, então me define o que é uma função diferenciável. Aí ele vai dizer simples. Porque dada uma função, se você consegue calcular o seguinte limite, você vai dizer que a função é diferenciável em P. Se o limite de x, se o limite da função quando x tende a P desse quociente, f de x menos f de p dividido por x menos p, se esse limite existe. Se esse limite existe, então a função é diferenciável. E esse limite nós chamamos de f' de p. Não seria muito mais agradável a viagem no Uber? É muito melhor. Porque eu conheço um monte de Uber que é cientista político, né? O cara sabe tudo de política, dá até raiva. Aí dá vontade de puxar esses assuntos com o cara. Puxa esses assuntos, aposto que vai ter gente que sabe.
Então, esse é o caso do Fermat. O Fermat, ele entendia de diferenciabilidade. Então, o Fermat sacava assim: uma função é diferenciável se esse limite existe. Então, o Fermat começou a pensar mais ainda. Vamos lá para o slide. Bem, se a função for diferenciável no x0, e se esse x0 for um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, o que será que acontece com a derivada da função nesse ponto? O Fermat provou que a derivada dá zero. Tá? Sendo uma viagem ou outra, o Fermat dá zero. Né? Então vamos lá, vamos provar o resultado do Fermat. Né? Resultado incrível, que vai nos ajudar muito hoje. Que se você sabe esse resultado, você acerta 7 questões na sua prova. 7. São 6 questões, né? Mas eu não te disse que cada questão tem 5 itens, né? Então vamos lá. Então, olha, F definida no intervalo aberto, vou dizer aqui AB, indo em R, ela é diferenciável. Diferenciável, né? E suponha que x0, que pertence a esse intervalo AB, seja máximo ou mínimo. Não importa, máximo ou mínimo. Então, a derivada da função nesse x0 é 0. Bom, vamos provar. Esse é o resultado do Fermat. Né? Vamos para a demonstração disso. Vamos escolher um caso. Tu quer o máximo ou tu quer o mínimo? Máximo. Pronto. Então, suponha que x0 é máximo de f. Nota que quando a gente escreve a expressão x0 é máximo de f, não quer dizer que a imagem do f, o maior valor é x0. Não. Quer dizer que no ponto do domínio x0 alcança o ponto mais alto. Tudo bem? Ficou claro isso? Tá? Então, muito bem. Então, suponha que x0 é o máximo de f. O que significa isso? Isto significa que f de x0 é maior ou igual que f de x para todo x perto do x0. Tá bom? Eu fico imaginando o Fermat sendo motorista de Uber e ele tentando te explicar isso. Ele iria parar ali na frente da Eletronorte. Ele ia pegar o spray de pichação dele e ia começar a fazer isso no muro da Eletronorte, né? E todo mundo ia prestar atenção. Então, ele tem que o ponto de máximo acontece no x0. A imagem do x0 é maior ou igual que f de x para todo x. Nós temos também por hipótese que a função é o quê? Diferenciável. Ela é diferenciável em todo esse AB. Mas o x0 está aqui dentro? Sim ou não? x0 está aqui dentro. Então, em particular, a função f é diferenciável em quem? No x0. Deu para entender? Tá? Então, vou escrever isso. Como f é diferenciável em AB, segue que f' de x0 existe. Tudo bem? Ou seja, é derivável em x0. Tá? Mas o que é mesmo f' de x0? O Fermat, assim que você entrou no carro, ele disse para você o que era. É esse limite.
Tudo bem? Só que ele deu uma pausa nesse instante. Ele parou e olhou para você e disse assim, mas você sabe o que é limite? Me diga uma coisa, quando é que um limite existe? É aquela conversa que você tem com a sua mãe lá na cozinha. Fala assim, mãe, você sabe quando o limite existe? E ela vai e fala, olha, um limite existe quando os limites laterais existem. Quando eles existem e são iguais. Então você vai dizer isso, né? Então, o f' de x0, eu vou colocar mais aqui, limite de x indo para x0 pela direita do f de x menos o f de x0, x menos o x0. Esse cara e esse cara, que eu vou colocar um menos aqui, limite de x indo para x0 pela esquerda, do f de x menos o f do x0, x menos x0. O que acontece com esses dois limites? Eles existem e são iguais. Existem e são iguais. Mas vamos lá. Eu tenho que f de x0 é maior ou igual que f de x, tá? Então, vê se você concorda comigo. Eu posso pegar esse cara e passar para lá. Então vai ficar f de x menos f de x0 é uma coisa que é menor do que ou igual a 0. Vamos lá. Sabemos que f de x menos o f de x0 é uma coisa menor ou igual que 0. Tudo bem? Menor ou igual que 0. Olha para cá. Esse cara aqui de cima é menor ou igual que 0. Certo? Esse cara aqui de baixo é o quê? É o quê? Eu não estou indo para x0 pela direita. O que significa que o x é maior ou menor? Que o x é maior, tá? Então significa que essa parte de baixo é maior ou igual. E a parte de cima é menor ou igual. Aí, essa divisão vai dar o quê? Divisão de sinais diferentes dá o quê? Daria negativo, só que tem o igual, né? Então significa que esse quociente é menor ou igual que 0. Quando você aplica o limite, vai ficar menor ou igual que 0, tá? Logo, f' de x0 pela direita é menor ou igual que 0. Tudo bem? Tá? Vamos para o outro agora. Esse cara de cima. Esse cara de cima não é menor ou igual que 0? E o cara de baixo? Também é menor ou igual que 0. Quando você fizer a divisão, vai dar o quê? Vai dar maior ou igual que 0. Quando aplicar o limite, vai dar maior ou igual que 0. Então, f' pela esquerda do x0 é maior ou igual que 0. Mas esses dois caras não deveriam ser iguais? Então, quanto que eles têm que ser? Se acontece isso e acontece isso, então eles têm que ser 0. Deu para entender? Portanto, f' mais do x0 é igual a f' menos do x0, que é igual a f' do x0, e isso é 0. Ficou claro? Lindo, né?
Lindo, 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 belíssimo. Olha o que o resultado está nos dizendo. Que se você tem uma função que é diferenciável, se o cara é máximo ou se o cara é mínimo, a derivada nele é zero. Esse é o caminho. Beleza? Essa é a sacada. O Fermat é o cara. Olha lá. Observa que incrível. Que incrível é esse resultado. Vou colocar uma coisa muito conhecida de vocês. F de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Isso é uma função quadrática. Concorda? Função quadrática. Função quadrática tem máximo ou mínimo, dependendo do sinal do A, certo? Esse máximo ou esse... A função quadrática não é diferenciável? É ou não é? É um polinômio, então é diferenciável. Espera aí. Se ela tem máximo ou se ela tem mínimo, a derivada tem que dar zero nesse cara. Então eu vou usar o teorema de Fermat. Então vou derivar isso aqui. Derivando isso aqui... Quanto é a derivada disso? 2ax. Derivada disso? B. Derivada disso? Não tem que dar zero a derivada? Então vai ficar 0 é igual a 2ax mais b. Passo b para cá. 2ax. E o 2a está multiplicando, passa dividindo. Quem é esse cara? É o x do vértice. Entendeu? Menos b sobre 2a. Tá? Então você não precisa mais ficar decorando essas formulazinhas, entende? Percebe por que os professores de matemática não decoram as coisas? Porque eles sabem de onde as coisas surgem. Tá? Então está aqui. O x do vértice é menos b sobre 2a. Beleza? Então, nós conseguimos determinar agora os pontos de máximos e mínimo dos caras. Agora, daqui para frente, é só diversão. Projeta lá, por favor. Tá aí as nossas funções. Dessas funções... 2 estão na prova. Para a gente ter certeza que a gente vai fazer todas, né? Assim, para não ter erro. Qual é que vocês querem? Cosseno hiperbólico. Poxa, mas é mais simples. Q de x é igual a cosseno hiperbólico de x. Eu peço para você determine onde a derivada das funções abaixo anulam. Tá? Então, eu vou achar o f' que dá zero. Então, o que é que eu tenho que fazer? Pego a função, derivo, igual a zero e acho que é esse cara. Tá? Vamos fazer isso. Vamos lá. Q de x é igual. Quem é o cosseno hiperbólico? Já sabemos que é exponencial de x mais exponencial de menos x dividido por 2. Quanto é a derivada disso? Derivada da exponencial, ela mesma, mais derivada da exponencial, ela mesma, só que está menos x, então vai aparecer um menos 1 aqui. Não esquece disso. Dividido por 2. Então vai ficar a derivada da exponencial é e de x menos e de menos x sobre 2. Olha! O que é isso aqui? É o seno hiperbólico, né? Derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Olha que legal, né? Muito bem. O que nós queremos fazer mesmo? A gente quer saber onde a derivada dá zero. Então, vamos lá. Q' de x igual a zero. Então, isso é exponencial menos exponencial sobre 2, isso é igual a zero. Tá? Esse 2 passa para lá, vai dar zero.
E esse cara, o negativo, passa para lá e fica positivo. Então, isso aqui vai ficar assim, exponencial igual a exponencial. Qual é a solução disso? As bases são iguais, então os expoentes têm que ser iguais. Então, x tem que ser igual a menos x. Quem é o x? 0. Ok? E olha que incrível. Olha que incrível. O teorema de Fermat nos diz que se a função tem máximo ou ela tem mínimo, nesses caras, a derivada dá 0. Mas nós já sabemos o gráfico do cosseno hiperbólico, não sabemos? Não é aquele negócio que parece uma parábola? Ele não tem um ponto de mínimo lá? Não acontece no 0? Foi exatamente o que a gente achou. Tudo bem? Muito bem. Próxima questão. Qual é que a gente faz? Logaritmo. Vamos lá. Logaritmo natural. H de x é igual ao logaritmo natural de x. Aí você deriva. Primeiro, qual é que vai ser a resposta? Não, quero saber qual é a resposta final. Oi? Não tem resposta. Por que não tem resposta? Vamos pensar. Vamos pensar. Logaritmo não é uma função que só cresce? Tem mínimo? Não. Tem máximo? Também não. Ok? Então não tem máximo nem tem mínimo. O teorema de Fermat diz que se tivesse máximo ou mínimo, a derivada nesses caras daria 0. Como não tem máximo e nem mínimo, é provável que não tenha nenhum lugar que a derivada vai dar 0. Deu para entender? Tá? Então vamos lá. Derivada. Quanto é a derivada do logaritmo? 1 sobre x. Quando é que 1 sobre x dá 0? Se o x for para mais infinito ou para menos infinito. Mas o mais infinito e menos infinito é um número? Não. Então isso aqui não é 0. Ao domínio da função h. Tá bom? A derivada é diferente de 0 para todo cara que está no domínio da função h. Ok? Muito bem. Próxima. Qual é que a gente vai fazer? Qual é? Seno. Qual é a resposta que a gente tem que alcançar? Qual é a resposta? Não, quero saber qual é a resposta. Já que a gente já conhece como é o gráfico da função seno, tá? Então, qual é a resposta que a gente tem que esperar achar? Não. Os valores de x, onde a função alcança máximo ou mínimo. Quem são esses caras? Pi? Não. É seno, estou falando de seno. Onde é que seno alcança máximo e mínimo? Pi sobre 2, 3π sobre 2 são nesses caras, tá? Então é isso que a gente tem que achar, tá? Então vamos pegar aqui. F de x é igual a seno de x. Por isso que não é bom que vocês façam a questão às cegas, mas que você já tenha uma noção do que vai alcançar na frente, tá? Eu sei que a função seno, ela tem máximo e ela tem mínimo. O teorema de Fermat diz que a derivada nesses pontos é 0. Então esses caras que eu vou achar são candidatos a máximas e mínimas. Deu para entender? Então vamos lá. Derivada do seno é o quê? Cosseno. Tá? Aí eu te pergunto, onde é que a derivada dá 0? É onde o cosseno dá 0. E onde é que o cosseno dá 0? Cosseno dá 0 em
Se você pega o ciclo trigonométrico, o cosseno é esse eixo, certo? Então vai alcançar zero aqui, quando chegar aqui, quando voltar para lá, quando vier para cá. Deu para entender? São esses dois pontos, tá? Então esses dois pontos é π sobre 2, ou você anda mais uma quantidade de π, depois mais uma quantidade de π, ou você poderia estar no π sobre 2 e andar uma quantidade menos π, certo? Então isso é o quê? É k vezes π. Tá bom? Onde esse k é um valor inteiro. Tá bom? Deu para entender? Porque você está no π sobre 2. Para você chegar nesse cara, basta você andar uma quantidade de π. Então seria 1 vezes π. Se você vai mais uma vez, voltou para cá. Então foi 2π. Tá bom? Mas você poderia ter ido para o sentido ao contrário, indo para cá. Seria menos π. Por isso que eu coloquei inteiro. Tá? Aí seria menos 1. Então, esses são os caras. Tá? Muito bem. Próxima questão lá. Qual é que a gente faz? 6. 6 é x sobre 1 mais x quadrado. Ah, bonitinha essa aí, hein? Questão de prova, né? Digna de prova essa questão. Vamos lá. X sobre 1 mais x quadrado. Como é que a gente deriva isso? Oi? Regra do quociente. Como é que vai ficar? A derivada da primeira, 1 vezes a segunda normal, menos a primeira normal, vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Então, ó, P' de x é 1 mais x quadrado menos 2x quadrado, dividido por 1 mais x quadrado ao quadrado. Tá bom? Beleza? Então, ó, P' de x é igual 1, esse com esse, dá menos x quadrado. 1 mais x quadrado ao quadrado. Ok? Essa derivada, quando é que essa derivada dá zero? O denominador importa? O denominador nunca dá zero, certo? Então não vai nos atrapalhar, tá? Então só precisamos olhar aqui para cima. Quando é que isso aqui é zero? Quando x igual a 1 ou x igual a menos 1. Deu para entender? Então os pontos críticos é 1 e menos 1, tá? Que bonita, né? Gostou? Você ainda não viu nada. Vamos ver essa função como é que é? Olha lá, vamos colocar aqui. X sobre x sobre 1 mais x ao quadrado, não é isso? Olha lá que bonitinha. Deixa eu colocar um zoom aqui. Tá aí, ó. Tá vendo? Oi? Tem que escrever. Tá? 1 e menos 1. Não parece que no 1 tem um valor alto lá e o menos 1 tem um valor baixo? Olha lá, vou até colocar a derivada aqui para você, ó. Ah, isso aqui vai ficar legal. F'. Olha a derivada. Olha lá a derivada, tudo bem? Vamos olhar bem para essa derivada? Porque de agora em diante, vocês precisam olhar para a derivada com carinho. Observa. A derivada é o gráfico vermelho.
Os gráficos, eles falam com a gente, tá? Quando alguém perguntar para você se você ouve vozes, você diz o tempo todo. Aí, ó, olha o gráfico vermelho. Antes do -1, o que é que o gráfico da derivada está te falando? O gráfico da derivada está te dizendo assim, ó, meu sinal é negativo. Tá? Antes do -1. Se é negativo, o que significa que a função é decrescente. Tá vendo como a função está decrescendo? Tá? Depois do -1, entre -1 e 1, o sinal da derivada é o quê? Positivo. Significa que a função cresce. Olha lá a função crescendo. Não é lindo? Depois do 1, a derivada tem sinal negativo. Então significa que a função está decrescendo. Percebe? Então ouvir vozes é bom. Tá? Só não vai ouvir a voz errada. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Qual é a próxima que a gente vai fazer? 5? 5 é bonitinha, né? É quase digna de prova. Quase. Quase digna de prova. Significa que ela ainda pode aparecer, né? N de x igual a x² exponencial de menos 5x. Como é que é a derivada aí? Quais são as regras que eu vou usar aqui? Cadeia e produto, tá? Então, n' de x é igual. Derivada de x², 2x, vezes isso aqui, mais x², vezes a exponencial, vezes a derivada de cima, que é menos 5, certo? Agora eu quero que isso seja 0, tá bom? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vai ficar 0 igual. Vou colocar a exponencial em evidência. Ficar 2x. Tem o menos 5 aqui e tem o x². Fica menos 5x² vezes a exponencial de menos 5x. Tudo bem? Tá? E aí? Quando é que isso dá 0? Quando esse produto dá 0? Exponencial, algum momento dá 0? Exponencial dá 0? Não. Então, quem dá 0 está aqui. Tá? Então, ó, vou colocar x vezes 2 menos 5x. Tudo bem? Isso aqui dando 0. Então, significa que o x é 0, ou quem mais? Ou esse cara aqui, ó, 2 menos 5x é 0. Então, vai ficar x é igual a 2 sobre 5. Então, acontece aí e acontece aqui. Tá bom? Vamos ver o gráfico? Oi? É porque é um produto que está dando 0, certo? Como a exponencial não dá 0 em canto nenhum, então eu esqueço ela. Essa que é a ideia. Tá bom? Então vamos lá. A função é x² vezes e elevado a menos 5x. É isso, né? É. Tá lá a função, ó. Eu vou fazer uma deformação, tá? No gráfico, só para que a gente possa enxergar melhor os pontos. Vou fazer uma deformação aqui, tá? Muito bem. Agora eu vou colocar aqui a derivada. G'. Olha a derivada. Seja bem-vinda. Olha aí a derivada. Onde é que a derivada está dando 0? No 0,4.
Quanto é que é 2 dividido por 5? 0,4, certo? Volta lá no gráfico. A derivada dá 0 na origem, que nós achamos, e no 0,4. Ok? Nota que no 0 é o ponto de mínimo e no 0,4 é o ponto de máximo. Se você analisa o sinal da derivada, observa, antes do zero, aqui antes do zero, a derivada não está abaixo do eixo x? Então o sinal da derivada é negativo. Então a função tem que estar decrescendo, certo? Depois do zero, a derivada é positiva. Então a função tem que estar crescendo. Então tem um gráfico que ela vem decrescendo, decrescendo e depois ela cresce. Significa que ele alcançou um ponto de mínimo. Deu para entender? Depois, olha, entre 0 e 0,4 a derivada é positiva. Então significa que a função está crescendo. Depois do 0,4 a derivada é negativa. Significa que a função está decrescendo. Então ela estava crescendo, crescendo, crescendo e depois ela decresce. Então significa que ela alcançou um ponto de máximo. Deu para entender? Ficou claro isso? Tá? Muito bem, muito bem. Qual é a próxima que a gente vai fazer? Qual é a próxima? Já fizemos a 1, a 2, a 5, a 6 e a 7. Só falta a 3 e a 4. Só vou fazer uma delas. 4. Ah, tá. Se tu falasse a 2, a 3, tu ia ouvir. Porque é uma função quadrática, né? Não tem segredo a função quadrática. Vamos lá. 4. A 4 é k de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. O que é que eu tenho que fazer mesmo? Derivar e igualar a zero, tá? Então, derivada disso. Quanto é a derivada desse? 3x ao quadrado. Derivada desse? Menos 6x. Eu quero saber onde é que isso dá zero. Olha, eu vou colocar 3x em evidência aqui. Vai ficar x menos 2. Concorda? Então, quando é que isso aqui dá zero? Quando x é zero e quando x é 2. x0 e x2. Esses dois caras é onde acontece os pontos críticos, tá? Vamos ver o gráfico. A função é x ao cubo menos 3x quadrado mais 1. Está aí a função. Deixa eu voltar à deformação inicial. Tá, era mais ou menos isso. Deixa eu distanciar aqui agora. Está aí a função. Ó. Nota que no 0 tem um ponto de máximo. E no 2 tem um ponto de mínimo. Se eu colocar a derivada aqui, ó, a galinha, tá aí a derivada. Olha, antes do zero, função positiva. Então, a derivada positiva, então a função tem que estar crescendo. Entre 0 e 2, derivada negativa, a função tem que estar decrescendo. Depois do 2, derivada positiva, então a função tem que estar crescendo. Dá para você sacar quem são os pontos máximos e mínimos. Tá bom? Muito bem, vamos continuando. Só que vai acontecer casos... Até agora nós estamos sendo induzidos a fazer o seguinte. Olha para cá. Nós estamos induzidos a fazer assim. Tem uma função que você sabe que ela é derivável. Tá? Tira o slide, por favor. Tá. Tem uma função que você sabe que ela é derivável. Tá bom? Fermat pode nos induzir ao erro. Que tipo de erro? Pode nos induzir ao seguinte erro. Se eu tiver uma função derivável, eu derivo ela, acho as raízes da derivada, porque você tem que pegar a derivada igual a zero, lembra?
Acha as raízes da derivada. Essas raízes, será que são sempre os pontos de máximos e mínimos? Não é isso que Fermat fala. Fermat fala o seguinte: se você tem uma função que é derivável e você sabe que essa função tem máximos e mínimos, você já sabe disso, você não sabe quem são. Você sabe que essa função tem máximos e mínimos, então a derivada dá zero. Deu para entender? Tá? Só que agora nós vamos nos deparar com o seguinte problema. F de x igual a x ao cubo. Tá? Essa função, ela não tem máximo, nem tem mínimo. Essa função. O gráfico dela é uma coisa mais ou menos assim. Tá bom? Algo semelhante a isso. Esse é o gráfico dela. Não tem máximo nem mínimo. Só que se você pega essa função e deriva, f' de x vai dar 3x ao quadrado. E onde é que a derivada dá zero? No x igual a zero. Deu para entender? Então, Fermat está errado? Não. Porque Fermat diz que você precisa saber se a função tem máximo ou mínimo. Entendeu? Essa aqui eu já sei que não tem máximo nem mínimo. Pode acontecer a derivada zero? Pode. Tá? Muito bem. E essa aqui? Se você tem uma função modular, ela tem um valor mínimo no zero. Tá? Eu te pergunto, essa função aí, função modular, será que o Fermat está errado olhando para essa função? Porque eu tenho uma função que eu sei que ela tem mínimo. Mas a derivada desse mínimo não é zero. A derivada nem existe. Porque vamos pensar. Se eu vou pelo lado direito, não é a função identidade ali? A derivada dá 1, positivo. Se eu vou pelo lado esquerdo, é a função menos a função identidade. A derivada dá menos 1. Então, a derivada pela direita dá 1 positivo e pela esquerda dá 1 negativo. Então, no ponto, a derivada não existe. Eu te pergunto, Fermat está errado, então? Não. O que é que essa função não tem que o Fermat disse que tem que ter? Ela não é diferenciável. Ok? Fermat disse que a função precisa ser diferenciável. Essa função ela não é diferenciável no zero. Ela só tem um mínimo no zero, mas ela não é diferenciável lá no zero. Tá? Então, pontos críticos. Um ponto ou número crítico de uma função f é um número c no domínio da função, então que a derivada dá zero ou a derivada não existe. Ok? Esse é que é um ponto crítico. Você calcula a derivada. A derivada deu zero, você já diz, opa, achei um ponto crítico. A derivada não existe naquele ponto, opa, achei um ponto crítico. Tá bom? Isso que é ponto crítico, tá? Então, nós temos aí 5 funções. Qual é que você quer escolher para saber sobre ponto crítico? 3, a função m de x, 3x, menos arcseno de x. Tá? Vamos lá. Achar os pontos críticos dessa função. O que é que eu tenho que fazer? Tem que derivar isso. M' de x é igual. Derivada desse, 3. Menos derivada desse, 1 sobre raiz 1 menos x quadrado. Tá bom? Essa aí já é a derivada, tá? Lembra o que é ponto crítico? A derivada tem que dar zero ou a derivada não existir, certo? Já dá para a gente tirar alguém daqui? Já ou não?
Se esse cara for 1, se esse cara for menos 1, isso aqui não existe, né? Certo? Então já não existe no 1 e no menos 1. Já são pontos críticos. Tá bom? Ficou claro já isso? Tá? Vamos continuar. Vamos descobrir agora onde esse cara dá zero. M' de x igual a zero. Então, isso tem que dar zero. Vou passar esse cara para lá. Vou passar esse cara para cá. Vou inverter aqui, na verdade, tá? Ficar raiz de 1 menos x² igual a 1/3. Vou elevar ao quadrado. Lembre-se que eu posso elevar ao quadrado sem precisar colocar módulo, por causa do domínio do arcseno, que fica entre menos 1 e 1. Tá? E aqui dá 1/9. Tá bom? Passa esse cara para cá e esse para lá. Vai ficar 1 menos 1/9 igual a x². E aqui vai dar 8/9, né? Aí eu tiro a raiz. Isso aqui vai ficar x. X igual a mais e menos. Raiz do 8 é 2 raiz de 2. E a raiz do 9 é 3. Tá bom? E serve os dois, né? Serve os dois porque esse menos vai ficar 2 vezes a raiz de 2 é 1,40 e alguma coisa, né? 41, 42. Então isso aqui vai dar 2,40 e alguma coisa, dividido por 3 vai dar um número entre menos 1 e 1. Então todos os dois servem, tá? Então esses caras são os pontos críticos. Vamos ver aqui o gráfico dessa função? A função é 3x menos o arc seno de x. Arc seno de x. Tá aí, ó. Esse é o gráfico dela, tá vendo? Tá bom? Nota que o extremo aqui, 1, não é um ponto de mínimo? É um ponto de mínimo, né? Local, tá? Agora, esse cara que está dando ponto de máximo, certamente ele deve ser 2 raiz de 2 sobre 3. Vamos ver? X igual 2 SQRT 2 sobre 3. Olha lá. Tá vendo? O negócio foi feito para dar certo, né? E funciona. Funciona e funciona bem. Tá? Muito bem, muito bem. Mais alguma? Oi? A função, ela não, na verdade, não necessariamente muda de comportamento, porque se você pegar... O Paulo está perguntando se o ponto crítico é onde a função muda de comportamento. Se você pensa nos lados desse ponto, vindo pela direita e pela esquerda, sim, vai mudar de comportamento, porque nesse ponto vai dar zero, então a derivada vai dar zero nesse ponto, então parou de crescer ali ou parou de decrescer. Tá? Nesse sentido, sim. Mas, como um todo, se você olha, por exemplo, para a função x ao cubo, ela sempre cresce, né? Ela está sempre crescendo. E quando chega no zero, ela para de crescer, mas imediatamente após o zero, ela volta a crescer, entendeu? Então, ela está sempre crescendo, exceto no zero. Diga. Mas o... Qual é o seu nome? Paulo Vinícius. O Paulo está lembrando que deveria aparecer aqui o logaritmo natural da base. Só que a base é E. Então, o logaritmo natural de E
É 1. Então não precisa. É porque esse menos 5 não é da base, é do expoente. Regra da cadeia. Tá? É isso aqui que eu estou fazendo. Vou apagar isso aqui. Olha, só lembrando. A exponencial, vou colocar uma base qualquer, elevada a uma função. Tá? Se for isso. Então, a derivada dela é ela mesma vezes o logaritmo natural da base vezes a derivada do expoente. Ok? No nosso caso, nós estamos trabalhando com e elevado a menos 5x. Tá? Menos 5x. Tá bom? Então, a derivada disso seria quem? Ela mesma vezes logaritmo natural da base vezes a derivada do expoente. Tá bom? Só que o logaritmo natural da base é 1 e a derivada disso aqui é menos 5. Sempre que tiver uma função lá em cima. Se for só x, não precisa, porque a derivada de x é 1. Entendeu? Agora, se tiver qualquer coisa, x quadrado, cosseno, seno, tangente, qualquer coisa assim, tem que derivar. Tá bom? Muito bem. Próxima. Qual é que a gente faz? 5. Então, é P de x igual logaritmo natural de x sobre x quadrado. Vamos lá. Cansei de pensar. Quem é que vai fazer? Só espero que não tenham ousado na prova que vai escrever lá, cansei de fazer a prova. Continua aí, professor. Tem uma colega aqui. Foi você que me fez a proposta, não foi? Sobre a questão de desafio? Qual é seu nome? Manuela. A Manuela me fez a seguinte proposta. Falou assim, professor, e se eu não acertar toda desafio? Já vem pensando que vai errar, né? Aí eu perguntei, se eu acertar metade, você me dá 2 questões? Eu dou 2 questões. Então vocês já sabem. Quando vocês forem pegar a prova de vocês, tá? Porque eu esqueci de repassar isso para os corretores. Então, quando vocês forem pegar a prova de vocês, vão logo na questão desafio. Ver se vocês acertaram a metade, pelo menos, dela. Se acertou a metade, então você já abona 2 questões. Beleza? Combinado? Aí já tem gente pensando assim, professor, mas eu não fiz a questão de desafio. O que eu vou olhar lá? Tudo bem. Tudo bem, tá? Se você acertou, você abonou 5, tá? Se foi pela metade, abonou 2. Beleza? Como eu esqueci de passar isso para os monitores, talvez a gente só tenha abonado 5 para quem acertou a questão. Talvez quem fez pela metade ali não tenha abonado. Tá bom? Muito bem. Vamos lá, quem que vai fazer? Vamos lá, vamos fazer a questão. Diga o seu nome e seu curso, por favor. Posso falar já? Pode falar? Oi? Pode falar. Sou Luciano Martins e sou do curso de Engenharia Civil. Luciano, Engenharia Civil. Cadê a galera de Civil? Tá aqui, ó. Cadê? Bora apoiar, né? Bora apoiar. O Luciano vai acertar. Vai lá, Luciano, como é que faz? Fazer a derivada. Chega mais perto. Derivada. Tem que fazer a derivada. Qual é a regra que eu vou usar aqui? A regra do quociente. Regra do quociente. Do logaritmo também. Derivada do logaritmo é? 1 sobre x. 1 sobre x
vezes a segunda normal, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, que é 2x. 2x. Dividido pelo quadrado dessa, né? Aqui cancela, né? Então vai ficar P' de x é igual x menos 2x, logaritmo natural de x, sobre x à quarta. É isso, né? Isso. E agora? Igual a 0, eu acho. Dá para simplificar mais, né? Dá, corta x. Tira um x aqui e tira um x aqui, tá bom? P' de x é igual 1 menos 2 logaritmo natural de x sobre x ao cubo. Nós queremos saber os pontos críticos dessa função. O que é ponto crítico mesmo? São os pontos que faz a derivada ser 0 ou a derivada não existe. Tá? Me diz, tem algum ponto crítico que é porque a derivada não existe? No 0. 0? Tem certeza? Diga, o que foi que você refutou, colega? Não, mas continua falando. Tá, mas por que você não quer que dê 0 embaixo? Não, não é por causa disso. Eu pergunto, o quê? Quem não está definida? A função. Perfeito, perfeito. Olha lá, o que é que os colegas estão discutindo aqui na frente? Lembra o que foi que nós definimos ponto crítico? É quando a derivada dá 0 ou a derivada não existe, tá? Vamos lá. Esse aqui, a derivada não existe no x igual a 0, certo? Aí você para e pensa, será se é ponto crítico? Esse cara tem que estar no domínio. Esse cara está no domínio? Não está no domínio, entendeu? Então não é ponto crítico da função. Ficou claro? Tá? Porque não faz parte do domínio, tá? Então, ponto crítico para essa função só serve os caras que derem a derivada a 0. Vamos lá. Determinar então esses caras. Continuando aí, como é que vai ficar? Luciano. Tem que fazer a derivada igual a 0. E agora? Pode passar o x para outro lado? Então, vou pegar aqui 1 menos 2 logaritmo natural de x, né? É isso? Isso. Isso. Igual a 0, né? Porque você está pegando o x ao cubo e passando para lá que vai dar 0. E agora? Agora passou o 1 para o outro lado negativo. Passa o 1 para lá, faz o jogo de sinal, então vai ficar 2 logaritmo natural de x é igual a 1. Passo 2, dividindo. Passo 2, logaritmo natural de x é igual a meio. Aí deu ruim. Oi? Aí deu ruim, não sei. Aí, como assim? O cara nadou. É que eu não fecho a prova, não. Só bato na trave mesmo. Ainda não fechou nenhuma? Não. I don't believe. Quem foi que ainda não fechou nenhuma que tá só ali pertinho? Quando eu digo ali pertinho, não é 3,5, tá? Não, porque tem gente assim, poxa, professor, se eu acertasse mais 5 questões, dava. Não, se eu acertasse mais um pedacinho, né? Quem tá passando perto aí que ainda não fechou nenhuma? Dá muita raiva, né? Dá muita raiva. E agora, Luciano, tem nenhuma ideia de como resolver aqui? Pode transformar em exponencial? Como que vai ficar, então? Ah, Alguém de civil, né? isso. Alguém de civil ajuda o Luciano? Aqui, ó. Pronto. Colega ali, como é o nome dele? Ronilson. Ronilson. Bora, Ronilson, levanta logo. Vem, Ronilson. Vem. Ronilson vai finalizar. Bora, Manu! Olha aí. Peraí, mas
O seu é Manuela também, né? Vem terminar a questão logo. Bora, mano. Grita aí, como é que faz esse final? Não sabe? Quem é que sabe? Diga. O que é que define o logaritmo? Qual é a relação entre logaritmo e exponencial? Daqui. A base do logaritmo elevado ao resultado é igual ao logaritmando. Lembra disso? Propriedade de logaritmo. É a definição do logaritmo, tá? Então, você tem que enxergar isso aqui como sendo log de x na base e é igual a meio. É assim que você tem que enxergar, tá? Então, esse x, ele é igual ao e elevado a meio. Tá bom? Essa é a definição de logaritmo, tá? Então, vai ficar x é igual a raiz do e. E acabou. Tá bom? Ficou claro? Tá? Muito bem. Muito bem, muito bem. Método de intervalo fechado. É literalmente uma receita, tá? E essa receita, tu tens que saber ela. Sabendo a receita, tu faz uma questão da prova, tá? Olha como é a receita. Para encontrar os valores máximos e mínimos absolutos de uma função contínua, definida em intervalo fechado, qual é a receita? A receita é: encontre os números críticos da função. Ou seja, você pega a função, deriva igual a zero e encontra quem são esses caras. Primeiro passo. Passo 2. Encontre os valores da função nos extremos do intervalo. Quanto é o f do extremo esquerdo e o f do extremo direito? Encontre aí o maior valor e o menor valor vai ser o máximo, e o maior vai ser o máximo e o menor vai ser o mínimo. Essa é a receita. Vamos ver se a gente entendeu. Vamos lá. Pega essa primeira função aí, só para a gente entender a receita. Olha lá. Primeira função. F de x igual x ao cubo menos 3x² mais 1. Deriva a função. Quanto é a derivada disso? 3x² menos 6x. Acha os pontos críticos disso. Como é que faz? Iguala isso aqui a zero. Coloca 3x em evidência, né? X menos 2 igual a zero. Então, os caras é x0 e x igual a 2. Esses são os pontos críticos, tá bom? Qual é o intervalo lá da função? Coloca lá, por favor. Coloca lá o slide, por favor. Menos meio e 4. Menos meio e 4. Tá bom, obrigado. Então, esse é o intervalo, tá? Eu te pergunto, 0 tá lá dentro? Tá lá. 2 também tá, certo? Então, esses dois caras estão lá dentro, tá bom? Vou calcular quem é um f de 0, ok? F de 0 é quanto? 1. Vou calcular f de 2. Quanto é que é? 2 ao cubo dá 8. 2 ao quadrado dá 4. 3 vezes 4 dá 12. 12 negativo com 8 dá menos 4. Com mais 1 dá menos 3. Ok? Então, f de 2 deu menos 3. Tá? Próximo passo da receita. Calcula os extremos. Então, vou calcular f de 4. F de 4. 4 ao cubo menos 3 vezes 4 ao quadrado mais 1. 4 ao cubo. 64. 4 ao quadrado. 16 vezes 3.
48, né? 48 negativo. Mais um. 64 menos 48. 26? 26? Não, é 16. 16, né? 16. Com mais um, 17. Então, f de 4 é 17. Vou deixar aqui. Agora calculo o outro extremo. F de menos meio é menos meio ao cubo menos 3 menos meio ao quadrado mais 1. Menos meio ao cubo dá menos 1/8. Menos 3 vezes 1/4. Mais 1. Só que 1/4 é a mesma coisa que 2/8, né? 2/8 vezes 3 vai dar 6/8. Negativo. 6/8 negativo com 1/8 dá 7/8 negativos. Vai dar menos 7/8. Mais 1. Tá bom? Então, você concorda que esse número aqui é um número bem perto do 1, só que positivo? Tá? Um número que é menor que 1. Vamos comparar agora todos eles. Qual é o menor de todos os 4? Esse aqui não é o menor? Esse não é o menor? Esse é o ponto de mínimo. Qual é? Seria o menor. Ah, não vai ter mais ninguém. Esses eu já achei. O método diz, você deriva igual a 0, acha os pontos críticos. Calcula a imagem dos pontos críticos. Calcula a imagem dos extremos. Só existem essas 4 possibilidades, não tem mais nenhuma. Entendeu? Tá? Então, esse é o mínimo. Você concorda que esse aqui é o maior? Então, esse aqui é o máximo. Ok? Nesse intervalo. Tá? Vamos colocar aqui. Dá tempo de usar o GeoGebra? Acabou? Não dá tempo de usar o GeoGebra. Então, vocês usam o GeoGebra na casa de vocês. Tá bom? Até mais, pessoal. Até a próxima aula. Bons estudos. Tchau, tchau.